Meu nome é Luciana Katekari, eu tenho 29 anos e atuo como responsável da RM Ipiranga pela DFJ e também atuo na Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo Ikeda como violinista. A minha avó iniciou a prática por causa que meu avô, na época, ele estava passando por muita dificuldade de saúde. Ela fez oração com tanta fervorosidade, quando ela chegou em casa da reunião, meu avô estava sentado lendo jornal. E a partir disso, ela não deixou mais o budismo. Quando ela fez 97 anos, ela não passou bem. A gente chegou a chamar SAMU e tudo mais, levaram ela. Mas ela veio a falecer serenamente. E daí, o que mais me impactou nesse ano de 2016 foi que, com a morte da minha avó, a minha mãe passou muito mal depois de um mês. Ela tinha sido diagnosticada errado quando a gente levou para o hospital. E quando chegou lá, disseram que ela tinha tido uma crise de ansiedade. Então ela voltou para casa. Só que ela continuou passando mal e eu fui e levei ela até o hospital. E foi lá que disseram que, na verdade, ela tinha tido um aneurisma cerebral. Ela, na hora, foi pra UTI e em uma semana, mais ou menos, ela veio a falecer. Então, eu tinha perdido minha avó e minha mãe em um intervalo de um mês. Foi bastante difícil na época porque, como eu era bastante nova, eu ainda não sabia lidar muito com as minhas emoções. E eu achava que eu precisava, de alguma forma, deixar as minhas emoções de lado e focar totalmente na minha mãe, naquela época, porque eu estava acompanhando ela no hospital, né? E por eu ter jogado minhas emoções para baixo do tapete, assim, eu desenvolvi depressão. Na época, eu demorei um pouco, inclusive, para entender que eu estava doente, mas foi quando eu comecei a faltar no trabalho que eu vi que realmente eu precisava de ajuda profissional. Então, eu sentei na frente do Gonzo, muitas vezes, às vezes só pra chorar, mas era o meu desafio de tentar levantar todos os dias. Eu fiz a meta de 4 horas de Daimoku por dia e também objetivei não faltar nenhum ensaio naquele ano. É o meu objetivo até hoje. Se não fossem os companheiros da HK, eu não teria conseguido passar pelo que passei. Eu tive um apoio muito grande dos meus dirigentes diretos, dos meus amigos. Então, foi pela família da HK, inclusive pela orquestra, que eu consegui me erguer de volta. Com esse objetivo, eu fiz um Rokokusho pro Sensei. Escrevi pro Sensei tudo aquilo. Sensei, eu vou passar de ano na faculdade, vou passar por tudo que eu tô passando, vou ser feliz de novo e vou levar todas as vitórias pro Japão. E daí o Sensei respondeu, né, que ele agradecia, né, meus esforços. Com isso, eu fiquei motivada e também na obrigação, eu senti a obrigação de não falhar naquele objetivo que eu fiz pro Sensei. Daí, em 2017, eu consegui realmente passar por tudo que eu estava almejando. Em abril de 2018, eu fui pro Japão sozinha, pela primeira vez. Eu não tinha viajado até então, nem de avião, né? Foi a minha primeira viagem de avião. Passei 12 dias, fui até o Daisedo e fiz meu juramento de jamais abandonar Sakugakai. Seja como for, na escuridão da ausência de um soberano, desbrave o grandioso caminho com sua própria força. Grandiosos e talentosos jovens, construam a base eterna de suas vidas. Essa orientação, ela diz muito pra mim o quão importante é essa época da juventude pra gente construir a base das nossas vidas, né? Então, se não fosse essa luta que eu fiz pela Gakkai, por todos os companheiros, eu acredito que nem aqui eu estaria. Talvez eu teria desistido. A minha maior decisão é levar o budismo para a maior quantidade de pessoas possíveis, para todos saberem a grandiosidade de Ikeda Sensei, ainda mais nessa época que ele não está mais fisicamente, e também para
realmente mudar a vida dessas pessoas. Eu acho que meu principal objetivo é quem estiver sofrendo saber que tem alguém que possa orientar, que existe uma organização que se preocupa com cada uma das pessoas e que também com a revolução humana é possível transformar qualquer aspecto da vida.